Você provavelmente acha que a amizade é um luxo moderno, algo que surgiu depois da agricultura, das cidades, do tempo livre. Mas eis a questão. Estudos mostram que a lealdade entre casais pode ser mais antiga que a linguagem, e a seleção natural silenciosamente a exigiu. Então, será que os humanos antigos tinham mesmo melhores amigos? Não tribos, não famílias, nem apenas companheiros de caça por conveniência. Quero dizer, aquela pessoa que você salvaria primeiro, cujo nome você sussurraria antes mesmo de saber o que era um nome. Imagine dois bonequinhos de palito sentados ao redor de uma fogueira há 30 mil anos. As mesmas conchinhas penduradas no pescoço, a mesma ocra vermelha na pele. Quando um deles morre, o outro deposita seu corpo com contas iguais, não porque um chefe mandou, porque eles quiseram. Acontece que a resposta é mais estranha do que sim. Então vamos definir o que estamos perguntando. Quando digo melhor amigo, não me refiro ao seu primo nem ao seu colega. Não estou falando do sujeito que você tolera porque ele é bom de lança. Estou falando de algo bem mais raro que isso. Um vínculo escolhido, sem laços de sangue, duradouro, com um indivíduo específico, alguém que você reconhece pela voz no escuro. Nossos ancestrais viviam em pequenos bandos, cada pessoa tinha um papel, cada pessoa era, de certo modo, útil, mas utilidade não é amizade. Uma roda é útil, você não lamenta uma roda, melhores amigos são diferentes. A pergunta é importante porque nos revela algo sobre a natureza humana, algo mais antigo do que a agricultura ou a escrita. Se os melhores amigos já existiam há 40 mil anos, então a amizade não é um recurso extra que inventamos quando ficamos entediados. Não é um subproduto do Instagram ou dos cafés. É hardware essencial, faz parte do sistema operacional. Se você tem curiosidade sobre essas coisas antigas, se inscreva. Eu explico coisas que eu também acho genuinamente fascinantes. E isso exige algo surpreendentemente avançado. Para ter um melhor amigo, é preciso autoconsciência, a noção de que você existe. Você precisa saber que é uma pessoa específica, distinta das outras, e reconhecer o outro como um indivíduo específico. Você precisa de memória ao longo do tempo, a capacidade de dizer: este, não aquele, este importa mais. Os cientistas descobriram que esse tipo de reconhecimento individual aparece em pouquíssimas espécies. Elefantes, golfinhos, alguns primatas, nós. Nos humanos, parece ter estado presente desde o início. Mas antes, um paradoxo com o qual os antropólogos vivem esbarrando. As bandas antigas eram pequenas, talvez 25 pessoas, às vezes menos. A história tradicional diz que todos no grupo cooperavam de forma igual. Você divide a carne com todos. Você cria os filhos de todos. Não há espaço para favoritos porque o favoritismo enfraquece a tribo. Essa é a versão dos livros didáticos, só que os ossos não concordam. Esqueletos pela Europa, Ásia e África continuam mostrando algo estranho. Certos pares de indivíduos eram enterrados juntos, não pais e filhos, e nem sempre maridos e esposas. Às vezes, dois adultos do mesmo sexo. Às vezes, duas pessoas cujo DNA não mostra parentesco algum, e foram enterrados de mãos dadas. Ou virados um para o outro, ou usando os mesmos ornamentos em arranjos idênticos. Ferramentas gêmeas, contas gêmeas. Um único conjunto de esculturas em marfim de mamute dividido ao meio, metade em cada corpo. Se todos eram iguais, por que alguns pares eram tratados como se fossem uma só pessoa dividida em duas? O mito da igualdade tribal desmorona aqui. Descobriu-se que nossos ancestrais tinham favoritos sim, apenas o faziam em silêncio. E quando um dos favoritos morria, o outro o enterrava como se um pedaço de si mesmo estivesse indo para o chão. Então, quem exatamente nossos ancestrais escolheram e por quê? Aqui está o primeiro mecanismo. A caça, não o clichê das pinturas rupestres. A caça de verdade, há 40 mil anos, era uma atividade em dupla. Você sempre tinha um parceiro vigiando o seu lado.
Alguém cujo tempo tinha que combinar com o seu de um jeito que um estranho não conseguiria. Um parceiro ruim fazia você morrer. Um bom parceiro significava que os dois comiam. A seleção natural é silenciosa, mas não tem nada de burra. Ao longo de gerações, os humanos capazes de formar parcerias confiáveis entre duas pessoas sobreviveram em taxas mais altas. Seus filhos também sobreviveram. Seus genes seguiram adiante. A característica que chamamos de lealdade, favorecer um indivíduo específico, ficou gravada em nós. Isso se chama altruísmo recíproco. Você me ajuda hoje, eu te ajudo amanhã. Nenhum dos dois fica anotando numa planilha, mas o vínculo mantém a troca em movimento. Com o tempo, a troca deixa de parecer uma troca. Começa a parecer outra coisa. Começa a parecer, bem, amizade. Cientistas encontraram evidências diretas. Num sítio funerário chamado Sungir, no que hoje é a Rússia, com 30 mil anos, descoberto por arqueólogos. 2 jovens deitados cabeça com cabeça, cada um trajando cerca de 10 mil contas de marfim esculpidas à mão. Tempo estimado de escultura por corpo, cerca de 10 mil horas. 10 mil horas fazendo contas para um único funeral. Alguém passou 10 mil horas fazendo miçangas para uma pessoa específica. Isso não é obrigação comunitária aqui. Isso é o luto com ética de trabalho. Explica os homens, não explica os túmulos das mulheres. Porque olha só, observe os esqueletos femininos da mesma época. Você vê uma assinatura diferente de amizade. Não ferramentas de caça. Pedras de moer, compartilhadas, desgastadas nos mesmos padrões específicos, o que significa que 2 mulheres trabalhavam lado a lado. Dia após dia, ano após ano, no mesmo ritmo. A amizade feminina deixou marcas diferentes, mas igualmente profundas. E depois existe o aloparentalidade, uma palavra que os antropólogos adoram. Significa criar filhos que não são biologicamente seus. As mães ancestrais não criavam seus filhos sozinhas, não conseguiriam. Um bebê humano é simplesmente exigente demais. Estudos mostram que uma mãe sem aliadas simplesmente perdia seus filhotes em taxas muito mais altas do que mães com amigas. Então, quem ajudava? Às vezes as avós, às vezes as irmãs, mas com frequência, de forma crucial, uma amiga, uma mulher específica, sem laços de parentesco. Quem alimentou seu filho, cuidou do seu filho, chorou quando seu filho ficou doente e, em troca, você esteve presente. Isto não é gentileza, isto é infraestrutura de sobrevivência. A amizade era estrutural, ela sustentou toda a espécie humana. A avó, uma mulher mais velha, além da idade reprodutiva, que ainda ajuda a criar os netos, não poderia realmente existir sem as amizades fora do círculo familiar. As avós também precisavam de aliadas. Redes de mulheres, unidas por lealdade escolhida, mantinham os grupos vivos durante secas e migrações. A amizade não era um luxo para os nossos antepassados. A amizade era oxigênio. Sem ela, ninguém sobrevivia sozinho. E então os arqueólogos abriram uma caverna muito estranha no norte do Iraque, um lugar chamado Shanidar, que escondia algo impossível. Lá dentro, encontraram os ossos de um homem neandertal, enterrado sob o que parece ser um leito de flores silvestres. A análise de pólen sugeriu que flores foram colocadas sobre o corpo dele. Essa interpretação é contestada hoje, mas o sepultamento em si não é. Este homem estava gravemente incapacitado, um braço atrofiado, provavelmente amputado, cego de um olho e cicatrizes de ferimentos por todo o corpo. Aquelas lesões tornavam caçar, coletar, até mesmo caminhar extremamente difícil. E ainda assim, de alguma forma, esse homem viveu até a velhice. Alguém o manteve vivo. Não por um ano, por décadas. Alguém trazia comida. Alguém cuidava de seus ferimentos com atenção. Num grupo pequeno, manter um adulto incapacitado vivo por tanto tempo exige o esforço distribuído de muitas pessoas. É preciso pessoas que escolheram repetidamente incluí-lo. No fim das contas, é preciso amigos de verdade. E aqui está o detalhe: eram neandertais.
Uma espécie completamente diferente ou subespécie, dependendo de quem você pergunta. O impulso de cuidar de um ente querido além da utilidade não era exclusivo de nós, antecedia inteiramente a nossa linhagem. Já estava lá quando nossos ancestrais e os deles compartilhavam uma avó em comum há milhares de gerações. Dados isotópicos de ossos antigos, as impressões químicas daquilo que as pessoas comiam nos mostram algo mais surpreendente. A comida era partilhada para além das famílias genéticas. As pessoas faziam refeições com indivíduos sem parentesco, de forma consistente ao longo de toda a vida. Isso não é um churrasco de uma única vez. É uma vida inteira de jantares compartilhados entre amigos, há milhares de anos. E depois tem o ocre. Ocre vermelho, o pigmento terroso que os humanos antigos pintavam nos corpos, nas ferramentas e nos seus mortos. O ocre de pedreiras específicas aparece a centenas de quilômetros de onde foi extraído. Ele viajou. Foi comercializado. As redes de trocas foram as primeiras amizades à distância. Duas pessoas, de bandos diferentes, trocando pequenos presentes de ocre ao longo de uma estação. Talvez nunca mais voltassem a se encontrar. Mas o ocre viajava entre eles como um bilhete passado por baixo da carteira da escola. Nossos ancestrais mantinham contato, através de vales, através de gerações, através da fronteira entre o que chamamos de humano e neandertal. Se importavam tanto um com o outro apesar de distâncias assim, será que também podiam perder-se? Aqui está a parte que me impressiona. Alguns locais de sepultamento mostram visitas repetidas. Alguém voltou muitas vezes, adicionaram pedras, deixaram objetos, limparam a área ao redor do túmulo, às vezes durante muitos anos. Isso é luto. Isso é, sem sombra de dúvida, luto. E o luto sempre significa, silenciosamente, que antes existiu amor aqui. Os próprios objetos funerários, pequenos itens colocados junto aos mortos, muitas vezes coincidem com objetos ainda guardados por alguém vivo. Pingentes combinando, colares partidos ao meio, metade de uma ferramenta enterrada com um corpo, a outra metade levada por alguém ainda vivo. Imagine que você é um ser humano, há 30 mil anos, parado à beira de uma rasa cova de terra. A pessoa com quem você caçava, com quem ria, com quem chorava, ainda não havia palavra para isso, mas o sentimento já estava ali. Estão sendo descidos para dentro da cova. Você pega o seu colar de contas e o divide. Metade vai junto, metade fica com você. Agora imagine que você carrega essa metade pelo resto da sua vida. Toda vez que você toca nela, você se lembra. Cada vez que ele bate no seu peito enquanto você caminha, são eles, caminhando bem ali com você. Isso não é um ato primitivo. Isso não é um ato de homem das cavernas. Isso é um comportamento emocionalmente avançado. Uma das coisas emocionalmente mais avançadas que um ser humano é capaz de fazer. Os humanos antigos já faziam isso, antes da roda, antes da agricultura, antes da escrita, antes dos povoados permanentes. Por quê? Porque tinham capacidade de sobra. Acontece que ser um superpredador no topo da cadeia alimentar tem um efeito colateral estranho. Quando você não está o tempo todo correndo pela sua vida, quando você não está disputando cada caloria, sobra espaço na sua mente, espaço para a memória, para a história, para o apego. Predadores no topo da pirâmide podem se dar ao luxo do luto. A maioria das presas não pode. O luto é um imposto de luxo pago apenas por espécies que já venceram. E os humanos antigos venceram cedo. Há 40 mil anos, já éramos a coisa mais mortífera da Terra. Tínhamos energia emocional de sobra e gastamos ela um com o outro. O que finalmente responde à pergunta: sim, os humanos antigos tinham melhores amigos. E não foi um efeito colateral fofo, foi selecionado pela evolução. Os humanos capazes de formar laços profundos, específicos e individuais sobreviveram mais e se reproduziram mais do que aqueles que simplesmente não conseguiam. A amizade era um segundo sistema de sobrevivência, funcionando ao lado da família. Quando o sangue falhava, os pais morriam, os irmãos passavam fome. Quando seu próprio filho se perdeu, seu amigo foi o reforço.
Era assim tão profundo esse vínculo ancestral. É por isso que temos essa fiação. É por isso que a solidão parece uma ferida e não um simples incômodo. É por isso que perder um amigo próximo, mesmo já sendo adulto, pode te derrubar por meses. O seu sistema nervoso funciona com um software escrito há 40 mil anos. Ele espera que uma pessoa específica esteja ao seu lado. A própria linguagem pode ter evoluído em parte para manter esses laços ancestrais. Pare e pense nisso por um momento. A maior parte do que os humanos realmente conversam o dia todo, todos os dias, não é informação. É conexão, é fofoca, é conversa fiada, é saber como o outro está. Estudos mostram que a maior parte das conversas humanas é carinho emocional, não troca de informação. Estamos nos mantendo perto um do outro, uma frase de cada vez. O melhor amigo é mais antigo que a agricultura, mais antiga que as cidades, mais antiga que a escrita, mais antiga que a roda. Pode até ser mais antiga que a nossa própria espécie. O que significa algo um pouco desconfortável sobre você hoje? A solidão moderna não é fraqueza, é biologia ancestral. A solidão moderna é literalmente o seu corpo lutando contra 40 mil anos de programação evolutiva profunda gravada dentro de você. Quando você não tem um amigo próximo, específico, fora da família, que realmente te conhece, seu sistema ancestral dispara um alarme. Ele não sabe que você tem um celular, não sabe que você tem um colega de trabalho para quem dá um oi todos os dias. Está à procura do parceiro de caça, aquele que reparte contigo as contas sagradas junto à fogueira funerária. É por isso que a solidão está agora ligada a efeitos reais e mensuráveis na saúde física. Cortisol mais alto, resposta imunológica mais fraca. Estudos mostram que ela está associada a uma redução da expectativa de vida de formas que pareceriam melodramáticas se os dados não fossem tão consistentes. Uma última pergunta antes de irmos. Se os humanos antigos tinham melhores amigos, será que também tinham inimigos de verdade? Não rivais dentro do grupo, inimigos escolhidos de longo prazo, do mesmo modo que escolhemos melhores amigos próximos. Acontece que a mesma fiação cerebral que faz você amar uma pessoa específica para sempre também faz você odiar uma. E as evidências arqueológicas desses inimigos antigos escolhidos, de longa data, são honestamente, silenciosamente perturbadoras de se observar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você achou este interessante, se inscreva. Eu explico coisas que acho interessantes. A série sobre humanos antigos ainda tem muito mais pela